Vamos abrir aqui no segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Aleluias. Dia 5 de setembro. Aliás, perdão. Dia 5 de setembro. Não é? Dia 5. Quando é que vai ser o aniversário da igreja? 7 de setembro. Dia 5 vai iniciar a campanha, aos cultos à sexta-feira. E ao domingo, dia 7 de setembro, nós estamos fazendo 5 aninhos. Aquela criança que ainda está gatinhando, né? 5 aninhos, irmão. Aprendemos a falar, né? Aprendemos já a caminhar. E já estamos começando a falar algumas palavrinhas. Amém? Glória a Deus. Porque com Deus é uma caminhada grande, né? Acharam o segundo Reis, capítulo 4? Observe comigo o versículo 8. Sucedeu também um dia, 4:8. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, e a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro. E vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e deitou-se ali. Então disse ao moço, a Geazi: chama esta sunamita. Chamando ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? Dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filhos. Repete comigo, diga assim: ela não tinha filhos. O marido velho, pelo que disse ele, chama. E chamando ele, se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tuas servas. Mas concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Versículo 18: e crescendo o filho, diga assim, crescendo o filho. Sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: a minha cabeça, a minha cabeça. Então disse um de seus moços: leva a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Repete comigo, diga assim: toda a promessa de Deus se cumpre. Mas tem promessas que morreram, que Deus vai ressuscitar nessa noite. Quem crê já vai dando glórias a Jesus. Amém. Quando nós olhamos esse texto muito conhecido nosso da igreja, nós olhamos para um momento de escassez de ver pessoas de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje, para a gente falar de pessoas, né? Hoje é uma dificuldade para nós falar que somos pastores, devido a tantos escândalos, devido a tantas coisas acontecendo. Antigamente o pastor se tinha mais respeito, né? Mas devido às coisas que aconteceram, os pastores foram perdendo esse prestígio pela sociedade. Muitos são escarnecidos pelos seus erros, que nunca deixaram ser tratados, nunca deixaram ser moldados por Deus. Acreditaram que ser pastor seria uma tarefa fácil, e não é.
Então nós observamos que no decorrer do tempo, também nesse tempo aqui, existia uma escassez de ver pessoas de Deus, literalmente de Deus. Pessoas que dedicavam a sua vida, assim como Eliseu. E de fato, como ele morava em Samaria, ele tinha um costume de orar, né? Porque quer ver alguém de Deus é quando você vê que ele tem o hábito de orar. Quem gosta de orar, levanta as mãos para o céu. Quando você vê alguém que tem vontade de orar, ali já tem uma semente de alguém que é de Deus. Porque sem oração, nem as ferramentas que possuímos ficam tão afiadas. Mas na oração, as revelações vêm mais fácil. A palavra pregada fica mais fácil, porque você está diante de um momento de oração e de comunhão com Deus. E este homem, Eliseu, carregava junto com ele um moço, todo mundo sabe, chamado Geazi. E nessa feita de passagem de cidade para o Monte Carmelo, existia essa cidade chamada Sunem, uma cidade pequena, e eles passavam algumas vezes por ali. E observamos que essa mulher, ela observou, e quem falou não foi o esposo, quem falou foi a esposa. O que ela diz? Vejo que este homem que passa por nós é santo, homem de Deus. Eu tento conjecturar, imaginar o seu esposo assim, mas meu Deus, mas como é que tu pode falar se ele é de Deus, se ele só está passando pela rua? Como é que você pode dizer que ele é de Deus, que somente ele só passa por aqui? Eu tento imaginar ela falando assim, você não está vendo o jeito que ele anda? Você não está vendo o comportamento dele? Esse comportamento não é de qualquer homem firula. Esse é o comportamento de um homem de Deus. A forma que ele passa por aqui, não precisa falar muita coisa. Eu vejo que ele tem uma santidade na vida deles. Na vida dele, não, porque era 2, mas ela viu 1. Diga assim, eram 2, mas ela viu só 1. É sempre assim, irmãos. Existem pessoas que todo mundo fala, fulano é de Deus. Aí tu olha e fala assim, eu só estou vendo 1. O outro não sei. Quem já passou por isso? Quem já botou o olho e falou assim, não, fulano lá é de Deus, mas o outro ali não sei não. Por quê? Porque é justamente nessa hora que não precisa falarmos o que somos, não precisa dizer o que está em nós vai refletir. O que está em nós as pessoas verão, o que está em nós, levanta as tuas mãos. Você é uma carta aberta e tem gente olhando para a tua vida todo dia. Você não sabe, mas tem gente se espelhando na tua vida. Tem gente que te olha e te observa a tua fé e diz assim, meu Deus, que mulher de fé, que homem de fé. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim e para você, tem uma nuvem de testemunhas olhando para mim e para você. E estão dizendo, um dia eu quero ainda na igreja que ela vai, eu quero ainda um dia na casa dessa pessoa. Existem pessoas que estão esperando o momento de falar para mim e para você, a vontade de estar e conhecer esse Deus que eu e você conhecemos. Diga glórias a Deus. Mas era simplesmente passagem. Era só passagem. Deus não conseguia entrar dentro daquela casa até que ela convidou Deus para dentro da sua casa. Eu já falei para os irmãos e repito que o nome Eliseu significa Deus é a solução. Então o que ela estava fazendo? Ela estava levando a solução de Deus para dentro da sua casa. Eu já quero profetizar sobre a tua vida. Já quero profetizar uma palavra profética para alguém aqui. Aquilo que você via só passando na tua frente, a partir de hoje vai virar moradia dentro da tua casa. Oh meu Deus, tem gente que não entendeu, eu vou repetir. Aquilo que tu via só dizendo, meu Deus, olha só passa pela tua frente, é o carro dos teus sonhos que passa na tua frente, você olhando para a casa que só fica na tua frente, você só olha o casal andando junto e você nunca estando junto. O Senhor está dizendo, tudo aquilo que você está olhando, que só passa por você, se você crer nessa noite, vai virar moradia dentro da tua história, dentro da tua vida, dentro da tua família. Alguém acredita? Levanta as mãos para cima e já glorifica a Deus. Ela se cansou de ver passando e agora ela convida para dar dentro de casa.
Não dá para ver Deus passando e não chamar Ele, né? Não dá para ver a solução passando. Ela disse assim: eu vou trazer a solução para dentro da minha casa. E ali começaram a comer pão, começaram a ter diálogo, começaram a ter comunhão. Que para nós conhecermos as pessoas bem de perto, nós temos que ter comunhão, temos que ter uma mesa. E ali nós comungamos, olho no olho. Ninguém leva qualquer pessoa para sua casa, você não tem um pouco de conhecimento. E ali eles começaram um relacionamento. E ali Deus começou a olhar para o casal. E o casal não sabia que Deus estava colocando uma vitória grande nas mãos deles. Porque tudo aquilo que a gente faz para Deus aqui na terra, existe um respaldo do céu que vem para baixo, irmãos. E essa conversa ficou tão boa, eles gostaram tanto do homem de Deus, que um dia, observe o capítulo 11, olha o versículo 11. E sucedeu que ali, um dia veio, retirou-se aquele quarto e deitou-se ali. Versículo 10. Olha o que ela diz: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto. Olha para cá, irmãos. Sabe onde é que começou a bênção aqui nessa casa? Quando os dois entraram em concordância. Repete comigo e diga assim: quando eu entro em concordância, Deus ordena a bênção. O casal concordou em construir algo junto para alguém que era de Deus. Essa palavra façamos-lhe não é um sozinho, não é um que decide, é os dois. Porque quando nós casamos, nós somos um só. Diga glória a Deus. Então nós observamos que agora, se acertar, os dois ninguém pode jogar um no rosto do outro, porque os dois concordaram. Já aconteceu comigo muitas vezes de eu não avisar a minha bênção. Estamos indo para ir para casa. Prepara um café. Em cima da hora. Não houve concordância. Ela até fez. Até recebeu. Mas a cara dela era para orar o Salmo 91. Porque não houve concordância. Houve uma concordância em cima da hora. O eu comprar coisas que ela não sabia, já comprei. Amizades que eu escolhi, sem falar para ela, disse assim: ó, eu não sei, mas você vai quebrar a cara com essa pessoa. Aliás, você nunca concorda comigo. Meu Deus. Porque a bênção de Deus começa. Dá para comprar? Dá para fazer esse negócio? Quem está entendendo? Os dois juntos, será que dá para comprar? Como é que está o orçamento? Como é que está as coisas? Porque se um fazer sem o outro, irmãos, vai dar uma baita de uma confusão. Porque não teve concordância. O que Mateus 18 fala? O que ligares na terra, será ligado nos céus. E o que desligar aqui, será desligado no céu. Então, se eu desligo essa comunicação, se eu desligo essa parte de estarmos juntos, o céu também não tem respaldo nenhum. Mas houve uma concordância, diga assim: a bênção veio debaixo de uma concordância. Não sei se você concorda, mas o céu está dizendo: se alguém concordar aqui, a bênção já está nas tuas mãos. Oh meu Deus, levanta as tuas mãos. Eu estou profetizando para alguém que se você concordar e estar no mesmo espírito, querer as mesmas coisas, Deus está dizendo: eu vou trazer à existência aquilo que você ainda não viu. Meu Deus, alguém crê, meu Pai? Deu tudo certo. Tinha cama, tinha mesa, tinha candeeiro, tinha cadeira, tudo preparado. E aí, quando ela terminou de fazer aquele quarto, que ela colocou todos os utensílios dentro daquela casa para eles morar. Diga assim: Deus não deve nada para ninguém. Porque quem faz para um homem de Deus, irmãos, o céu vem com muita força. Oh, aleluia. Quando a gente faz para Deus, enquanto ela mexia embaixo, naquele quarto, fazendo as coisas, tinha um Deus dizendo assim: você não pode ter filho, mas eu vou abrir a tua madre. Meu Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Existem coisas que você faz aqui embaixo, sementes que você semeia, coisas que você faz que tu pensa que Deus esqueceu, mas no tempo certo vai vir com uma velocidade. Irmão, levanta tuas mãos, eu já quero profetizar essa velocidade de Deus te entregando aquilo que você já semeou mês passado, talvez há 3, 4 meses, já esqueceu a tua semeadura que você semeou. O Senhor está dizendo: eu não devo nada para mim nem para você, eu vou te entregar tudo em dobro. Diga glória a Deus. Porque tudo que fizemos para Deus aqui, desde que limpa a igreja, tudo que fizermos para Deus vai vir de Deus também. E agora o profeta diz assim: chegou a hora de nós abençoar a dona dessa casa. Chama ela. E quando chama ela é interessante porque ela não consegue, se você observar, ela não invade o espaço de onde ela fez, onde ela ajudou. Porque muitas das vezes, né, eu já ouvi, já tive que orar por pessoas que o pai, a mãe ajudou, né, mas não dá espaço para o filho nem para a filha, né? Meu Deus, sempre invadindo. Onde é que vai? Por que comprou isso? Está entendendo? Ajudou, mas tem o direito de se meter na vida dos outros. Diga misericórdia. Irmão, ajudou, deixa com Deus. Ela ajudou e ficou quietinha, nunca invadiu dentro do espaço. Ei, tá limpo aí? Estão limpando a casa? Porque apesar de eu dei a casa, né? Estão limpando essa casa? Nunca fez isso. Ela fez, deixou, e quando chamaram ela disse, e se pôs a porta. O que significa isso? Ela sabia o limite dela. Eu ajudei, mas eu não tenho o direito de me meter na vida dele nem dela. Diga misericórdia, diga glória a Deus também. Você que ajuda alguém, irmão, você não tem o direito de se meter na vida daquele que você ajudou. Ah, mas fulano está fazendo isso, irmão. Deixa, a tua parte tu já fez, cristão. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Ah, mas eu não concordo, mas não tem que concordar nada. Olha o teu limite. Aqui nós temos que observar que ela teve um limite. E não era pobre não, ela era rica. A mulher era rica, mas ela teve um limite. Você, eu tenho meu limite. Eu sou rica daquilo que a terra pode me dar. Mas esse que está aí é rico daquilo que a terra não pode dar. Eu não vou invadir o espaço desse homem. Eu não vou invadir aquilo que ele está. Agora não é minha casa, agora é a casa dele. Aliás, aquele quarto, irmãos, não era qualquer quarto. Era um quarto que Deus de si manifestava. Oracalabashai. Era onde Deus se manifestava. Ela criou um altar para Deus. E agora, quem cria um altar para Deus, Deus vai liberar uma palavra profética para aquela casa. O profético não estava na casa ainda, meu Deus. A palavra profética não tinha gerado naquela casa. Era uma casa comum, até Deus anunciar uma palavra profética. Meu Deus. Sabe aquela hora que a gente está parado, desacreditado, de repente o céu vem e lança uma palavra profética para nós. Às vezes até contrapõe a nossa realidade, que às vezes a gente está assim, será eu? É você mesmo, o céu já te viu, o céu já sabe de você, sabe da tua capacidade, sabe onde que você vai chegar. Aquela casa não tinha ainda uma palavra profética. Até o homem de Deus falou assim, ó, vai ter um filho. Irmãos, Deus sabe da necessidade de cada um e como gerar. Aí ela diz assim, ó, está aqui no texto. Não mintas para a tua. Como que alguém que tem um respeito, que tem limite para chegar diante de um homem de Deus, um profeta de Deus, e agora vai dizer que ele está mentindo? Sabe o que significa isso? Isso fala que eles já criaram uma intimidade. E quando a gente se conhece muito, tem coisa que a gente fala que fala assim, é por isso que os profetas de casa às vezes não têm honra, porque quando o profeta de Deus começa a falar, a gente não quer acreditar, a gente quer acreditar num profeta que venha de lá, um profeta que venha de lá. E a gente sempre quer acreditar num profeta diferente, sim ou não? Queremos resposta de Deus. E sabe o que ela estava dizendo assim, não mintes para tua serva. Por que ela estava falando isso? Porque ela tinha intimidade já. É que nem lá em casa. De vez em quando, né? Hoje mesmo eu estava lá, orando.
De repente eu saí, voei, irmão, fui lá para Nárnia, dei uma voltada para cima. Aleluia, meu Deus, cheio da glória de Deus. E a Dai passando na cozinha, eu falei assim: Dai, consegui voltar. Oh, glória. Voltei. Daí eu olhei para ela, né? Deus tinha uma palavra para ela, ela olhou para mim: sim, já voltou, então tá bom. Você conseguiu entender? Por quê? Porque é de casa. É um profeta que é de casa. Jesus disse assim: ó, olha, o profeta na sua terra não terá honra, mas não disse que não é profeta. Ele não vai ser honrado, mas na sua casa ele é um profeta. O que ela estava dizendo assim? Ó, olha, não mentes para tua serva. Sabe por quê? Porque ela conseguiu ver os defeitos do profeta. Quantas pessoas que Deus quer usar a vida do profeta, ela fala assim: mas ele tem um defeito feio, né? Sim ou não? Ela conseguiu ver que era homem de Deus, mas tinha defeitos. Vira para a pessoa e diga assim: tu tem um defeito, irmão, mas Deus quer te usar dessa forma. Oh meu Deus, alguém está aqui para dar glória, diga aleluia. Ela viu que ele tinha um defeito, ela viu que ele tinha seus defeitos, como todo ser humano. Por isso, quando ele profetizou, ele falou assim: não minta para tua serva. Como se assim: poxa, tu está cheio, tu é homem de Deus, mas está cheio de defeitos. Será que eu acredito ou não acredito? Mas o que saiu da boca daquele homem não volta mais atrás. A palavra que vem de Deus não volta mais atrás. O que Deus falou a teu respeito não vai voltar mais atrás. Ele vai designar o projeto, o propósito que tem na tua vida. Levanta as tuas mãos. O Senhor está dizendo: eu te chamei por cabeça e não por cauda. Deuteronômio capítulo 28 diz: eu te chamei, te porei por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. Era isso que ele estava falando, era isso que ela estava dizendo: não é por nada, mas não minta para tua serva. Por quê? A segunda coisa, o marido era velho. Diga assim: o esposo era velho. Mas essas coisas para Deus não funcionam, irmão, porque Abraão, irmão, já estava velhinho. E Deus falou assim: Abraão, levanta a mão, porque agora vai nascer o filho. Glória, graças a Deus. Pronto, veio, Sara engravidou. Quantos aninhos a Sarinha tinha? 90 aninhos. Agora imagine no tempo de agora, todas as moças, né, jovens ali, ganhando seus filhos, chegando lá dentro, a Sara também para ganhar, grávida. Dá para você imaginar essa cena? Uma senhora de 90 anos, no meio das moçadas novas, com um barrigão desse tamanho. Dá para você imaginar essa cena? Ela chegando lá, aí eu sei porque eu já tive 4 filhos, aí nesse acompanhamento elas conversam. E o teu é de quanto tempo? Aí um mês, já tem menino, já sabe o sexo. E aí começa aquela coisa lá dentro de mãe, né? Como é que, e o teu? Como é que é a tua gestação? Quem é o teu médico? Porque se tem uma coisa, curiosidade, é as mulheradas na hora que começam a conversar, são amigas na hora. Tudo são amigas. Eu tento imaginar olhando para aquela senhora de 90 anos, e alguém diz assim: e a senhora veio acompanhar alguém? Eu falei assim: não, eu estou grávida. Como que é? Eu estou grávida. Mas meu Deus, a senhora está grávida? Mas com essa idade não é uma gravidez de risco? Ela vai dizer: pode ser que seja de risco, mas quem me fez a promessa falou que não vai ter risco. Levanta a mão para o céu, aleluia. Não vai ter risco de você perder o que Deus está te entregando aqui hoje. O que é teu vai nascer e o que é de ti vai vir. Eu estou sentindo a graça do Eterno, e Deus dizendo: eu vou fazer nascer algo novo dentro do teu coração, uma esperança nova. Vai nascer alguma coisa na tua vida a partir de hoje. Diga glória a Deus. Diga assim: nasceu. Porque tudo que Deus promete vai nascer. Diga glória a Deus. E tudo que Deus faz nascer tem que crescer. É impossível você ver Deus fazer nascer alguma coisa se não crescer. Se não crescer, porque morreu. Porque tudo que Deus faz nascer vai ter que crescer. É por isso que Deus fez você para crescer. Diga glória a Deus. Você não está entendendo, você já nasceu,
Aleluia, mas está um tempo de crescimento. Eu estou falando no Espírito. Chegou o tempo de você crescer em Deus. Alguém está aqui para receber essa palavra? Chegou um tempo de você crescer em Deus. E você vai crescer. Eu profetizo que você cresça na graça, no conhecimento, e que Deus te enriqueça. Que as bênçãos dos céus, que a bênção de Deus, que só enriquece e nunca acrescenta dores, é Deus. O menino cresceu, grande já. O pai já era de idade. Agora, quando teve o filho, imagine agora quando estava na roça. Se o menino cresceu, provavelmente deverá já estar com um adolescente, perto dos 12, 13 anos. Mas o menino não era acostumado com roça, não era acostumado com insolação. E lá no Oriente os irmãos sabem que o sol é bem diferente daqui. O sol lá é estarrecedor. E é justamente nesse momento que nós observamos que o menino vai para lá. Diga assim: toda promessa de Deus vai dar dor da cabeça na minha vida. Quem tem promessa, levanta as tuas mãos. Tem vezes que essa promessa vai dar dor de cabeça na tua vida e você não vai entender, você vai querer largar, você vai querer desistir, mas o Senhor está dizendo: ei, eu fiz você nascer, eu fiz uma promessa na tua vida. Esse sol dessa aprovação não é para te matar, é para você fazer, para você crescer em mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse sol que atacou a cabeça dele é justamente uma aprovação que vem sobre a nossa vida. Quem tem promessa, levanta a mão para cima. Quem já não questionou a promessa: Senhor, é para mim mesmo? Senhor, será que é para mim mesmo? Que parece que não é para mim, porque nada está acontecendo, eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Será que essa promessa foi de Deus? Será que isso é de Deus? Porque até agora eu não estou conseguindo enxergar nada. Não é assim que nós falamos? Não é assim que nós falamos para Deus: Deus, cadê as tuas promessas? Sabe que falar uma coisa para vocês? Nós estamos nesse lugar aqui por causa de uma promessa, irmãos. Vai entender a lógica de Deus. Nós estávamos num lugar que dava 4 desse lugar aqui. E Deus falou num dia: vou tirar você daqui, vou colocar você num lugar pequeno, para depois colocar no grande. Vai entender a matemática de Deus. Cada pessoa que prega aqui, que não conhece, não sabe nada da nossa vida, vem para cá. Quarta-feira, inclusive, teve uma profeta de Deus. Ela falou assim: eu não consigo ver essa igreja aqui. Diga glória a Deus. É a promessa. Mas quando nós for para um lugar grande, irmão, tem que preparar, que vai doer a cabeça. Diga glória a Deus. É o aluguel da igreja, dor de cabeça. Quem entendeu? Todo mundo quer crescer sem dores. Empresário quer crescer na vida sem dor. Irmão, vai ter dor no caminho para crescer. Ah, eu quero ser né? Tudo que você quiser ser, te prepare para as dores. E a dor vai te fortalecer. A dor não é para te matar, a dor é para te fortalecer, para você valorizar Deus e aquilo que Deus colocou na tua vida. Amém? Essas dores de abandono aí, a Deus falou assim: eu estou te ensinando, porque quando eu te entregar a vitória, você vai ajudar os outros. As feridas que hoje te machucam é a cura de pessoas ali na frente. Alguém recebe essa palavra? Diga glórias ao Senhor. O menino cresceu, tudo certo. Agora chegou o momento da provação. O menino começa a ficar ruim. Interessante agora que os empregados levam para o seu pai. Para onde que eles levaram? Diga assim: para o pai. Então toda vez que eu estiver angustiado, toda vez que eu sentir que eu estou muito mal, onde que eu tenho que ir? Para o pai. Aleluia, não murmure, vai para o pai. Vai no quarto, fecha a porta e diz: pai, está difícil, está doendo, mas eu fiz uma promessa na minha vida, glórias a Deus. Toda vez que a luta vier, vai até o pai, não questiona, não diz porquê, só entenda que esse período, esse momento é para você ir até o pai. Diga glória a Deus. Só que o pai agora vai mandar para onde? Para quem entende de filho, diga assim: a mãe. Já vou terminar, tá, igreja? E a mãe agora recebe o filho nos joelhos. E ela tem a sabedoria. De repente ela olha para aquele quarto. E foi dali que anunciaram a minha bênção. Se ele é a minha bênção, e daquele quarto que eu ajudei a fazer, que eu fiz, se de lá Deus me deu essa vitória, eu vou colocar
naquele quarto aonde ele foi gerado. Irmãos, aqui eu começo a entender alguém com um emocional muito preparado. E é nas horas de maior dificuldade que Deus te deu equilíbrio emocional para lidar com situações. Tem gente que perde tudo, larga tudo no momento desse. Mas nós observamos uma pessoa equilibrada, que o filho foi morrendo no seu joelho, e morreu meio-dia. O filho morreu ao meio-dia, só que o filho estava no joelho. Diga assim: o filho estava no joelho. Rabada, erefácia. E todos os teus filhos que você tem carregado nos teus joelhos, eu profetizo que não morrerão. Os filhos que você está orando, família que você ora, que está afastada, desenganada pela medicina, tudo aquilo que você tem colocado nos teus joelhos, mesmo que morrer espiritualmente, Deus está dizendo: eu ainda tenho a última palavra de reviver o que é teu. Alguém acredita? Levanta as mãos para cima e vai dando glórias a Deus. Levou até o quarto, fechou a porta. Adivinha quem chega? O marido. Diga assim: o marido era velho. O que ele pergunta? Cadê o menino? O que ela disse? O que ela falou? Tá tudo? Você já parou para pensar por que ela não falou para o senhor que ele estava? Porque ele não tinha condições, emocionalmente, nem espiritualmente, para aceitar que o filho estava morto. Porque tem pessoas que a gente não pode falar algumas coisas que não acabam capaz de fartar junto. Você diz: meu Deus, se eu contar, já é velho, coitado, se eu contar que o menino morreu, é capaz de morrer também. Mas o que ela fez? Ela teve a sabedoria de dizer assim: não, vai tudo bem. Porque tem gente que não tem condições como você tem de aguentar repuxo, de aguentar prova difícil como os outros. Eu duvido, tem gente que não passa a unha do que você passa. Não passa, irmão. Ele pira, ele surta. Irmão, tem prova que você passa, que você está passando, que se tivesse outras pessoas passando o que tu passa, duvido que passaria. Mas por que passa? Diga assim: porque o Deus da promessa está vivo, glória. Diga assim: a promessa até morreu, mas o Deus da promessa está vivo. Oh, glória a Deus, meu Deus. Deus está dizendo: a minha promessa pode até você querer achar que morreu, mas ainda está vivo na tua vida. O Deus da tua promessa está vivo. E está aqui nessa noite dizendo: o meu Deus, o Deus da tua promessa ainda é vivo. Morreu para você, mas o céu está dizendo: eu tenho a vida. Remai de levaste cai. Chamou os seus empregados, colocaram ali e foi até o homem de Deus. Dali do lugar até aproximadamente o lugar onde que o profeta estava. Onde que o profeta estava? Diga assim: estava no Monte Carmelo. Interessante que agora lá de cima, lá do monte, eles conseguiram ver ela lá embaixo. O que eu aprendo com isso? O que esse texto me abençoa com essa palavra revelada? É que existe um Deus que quando nós chegamos aqui embaixo, Ele está de cima olhando para nós. Chegou na igreja com problema, mas eu vou dar vitória. Chegou na igreja pedindo resposta, mas eu vou dar vitória. Você crê que tem um Deus que já olhou para mim e para você quando entramos para essas portas, com problemas, com dificuldades, mas Ele está olhando de cima e está dizendo: tu não sairás desse lugar do mesmo jeito, até que Deus de cima resolva essa tua situação. Alguém crê? Diga glória. Lá de cima, ele olhou e disse assim: ó, olha o que diz o texto. Pode se colocar de pé, igreja. Olha o versículo 26. Agora, pois, corre. Aí, aqui já é Eliseu pedindo para Geazi encontrar ela. Agora, versículo 26. Agora, pois, corre a seu encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem, de novo. Foram 2 vezes que ela falou tudo bem. Para 2 pessoas, primeiramente, para o marido, que não tinha condições emocional para escutar, que tem gente que não tem condição emocional para escutar coisas. Que, por exemplo, assim, uma família assim: olha, infelizmente o médico falou, né? O diagnóstico do fulano
para a morte e já foi designado, vai morrer em casa. Tem gente que não consegue aderir a uma situação, porque os médicos são muito diretos, né? Agora eles são diretos mesmo, vai morrer. A gente está acompanhando uma pessoa aqui da igreja, ele não é aqui da igreja, mas a gente está acompanhando ele, e ele foi desenganado, né? Está com câncer, está muito magrinho, e seu Mário, e a esposa chora muito, né? Chora muito, crendo no milagre. E eu disse para ela, veja bem, de qualquer forma o teu esposo, ele vai ganhar vitória, porque ele não é mais crente, só que a enfermidade está moendo ele. O coração dele está ficando mais flexível, e agora ele quer cura, agora ele quer Deus. Então a gente está lá fazendo, de qualquer forma Deus vai curar o teu esposo. Talvez Deus vai curar deste mundo para levar para a glória eterna. Ou Ele pode curar esse homem para ele dar testemunho para todo mundo saber que Deus está além de tudo, sobre tudo e sobre todos. Quem pode agir quando Ele quer fazer, irmãos? Então existem coisas que pessoas, quando a esposa soube disso daí, ela está lá, emagreceu, desesperada. Geazi aqui representa pessoas que você não deve confiar. Irmão, você já contou coisas para pessoas que não era para você contar? Hã? Quem já sofreu algo por contar, alguns problemas para alguém que não era para contar, e você confiou? Amigo, amiga, tu sabes, eu vou comprar um carro novo. Vai, conta para você ver. Amiga, vou casar. Amigo, conta para você ver o estrago no mundo espiritual. E tem gente que testemunha antes de comprar, aí o inimigo vai lá e faz uma bagunça, a pessoa se frustra, fica desacreditado. Por favor, não abra segredos que Deus está te dando, sonhos que Deus está te dando para pessoas que não são confiáveis, para você colocar a confiança para contar. Foi isso que ela viu. Agora repito, lembra que eu falei que eram dois, mas ela olhava quem como homem de Deus? Eliseu. Esse camarada aqui, esse chamado Geazi, nunca foi confiável e se vendeu. Depois lá no capítulo 5, o que ele faz? Ele vai pegar as roupas de quem? Do Naamã. Lembra de Naamã leproso? Que o profeta não quis roupa, não quis nada, mas quem pegou as roupas? Quem pegou ouro e prata? E quem ficou leproso? Ele, porque ele nunca foi confiável. Aí uma pergunta que me soa diante de mim: como que pode alguém inconfiável, alguém que está com o coração só querendo coisas do lado do homem de Deus? E o Espírito Santo falou assim: é simples, porque o que está em Deus não muda o caráter daquele sem caráter. Na verdade, aquele sem caráter queria ter o caráter do outro, mas não conseguiu, porque, irmão, aquilo que está dentro de nós vai prevalecer. Diga glória a Deus. Se você gosta de uma essência boa, isso vai permanecer para sempre. Agora, se você tem um coração ruim, aquele coração que sempre está maquinando alguma coisa, sempre tentando invejar alguma coisa, irmão, é isso que vai florescer na tua vida. Por isso que nós temos que matar esse Geazi. Diga assim: Geazi vai morrer hoje. Não vamos deixar ele leproso não, mas vai ter que morrer. Glória a Deus, não vamos dar chance para ele não. Ele não é fuxiqueiro. Eu estou liberando uma palavra: os fuxiqueiros da tua vida vai sair todos. Essas amizades de falsidade. E tem gente aqui, irmão, que é tão, não vou dizer a palavra, né? Mas é tão abençoadinho, para não dizer bobinha, que ela tem uma comunicação com alguém que ela jura que é amiga, e essa amiga, meu Deus, tu não tem noção do que faz por trás. E nós juramos que aquilo ali é amiga. Quando ela olha para Geazi, ela fala assim: é outro que eu não vou contar meu segredo. Não vou contar meu segredo. Como é que está com teu esposo? Tudo bem, fuxiqueiro. Como é que está bem com teu filho? Está tudo bem, linguarudo. Como é que está bem com teu esposo? Está lá, está velho, mas está funcionando, está bom ainda. Está tudo bem. Para duas pessoas que ela viu e reconheceu que não era confiável. Irmão, não dá para tu perceber não, que tem pessoas que você não dá para abrir. Irmão, seja sensível, peça discernimento espiritual, perceba. Se você vai num ambiente e conta coisa, e tu chega dentro da tua casa, tu se sente mal, por favor, tu não está entendendo o que Deus está falando?
Vai numa casa que parece uma amizade tão boa. Quem já foi numa casa assim que tu nunca imaginava, né? A pessoa se dizia até de Deus. Mas chegou lá, jantou, chegou em casa mal, ruim. O que será que tinha lá? Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmão, não seja mais bobinho, não. Tem lugares e tem amizade que Deus vai dizer, não vai lá, tu vai se trumbicar. Tu vai passar mal. E a gente tem aquela habilidade santa, né? Ai, você sabia que eu vou fazer o meu cabelo lá na fulana de tal? Ela é, ai, que bênção, né? Quem entendeu, diga aleluia. Você sabia que eu peguei 2 empregos, está vindo outro? Cuidado, pelo amor de Deus, fecha essa tua boca. Sabia que agora eu estou no ministério, agora eu estou fazendo coisa, eu estou quase... Fica quieto, meu filho, em nome de Jesus. Não perca a tua bênção por causa da tua boquinha bendita. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Fecha a tua boca, porque é mês de Deus fazer uma coisa grande para alguém aqui. Fecha a tua boca. Ah, mas trabalha comigo. Fecha a boca, cara. É um Geazi. É um tremendo do invejoso. E interessante que está do lado. Olha aqui. Só que veja bem a diferença para um para o outro. Diga assim, um era velho. Repete comigo, diga assim, um era velho. Outro fuxiqueiro. Mas o homem de Deus, ela contou a verdade. Quando chegou o homem, ela chegou e se ajoelhou aos seus pés. E disse uma coisa que ali, irmão, doeu até na alma. Eu pedi filho para ti, como dizer assim, que profecia furada é essa? Que o meu filho está morto dentro de casa. Barbaridade. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem já recebeu uma profecia e a profecia virou tudo um balaio assim, que tu não entendeu nada e deu nada certo? Levanta a mão. Meu Deus, mas Deus falou que ia ser assim. Até o contrário, virou de ponta cabeça, eu não entendo. Primeiro falou que ia nascer o filho, agora está morrendo. Que Deus é esse? Como? Meu Deus, em quem confiar? Eu tinha certeza, porque toda vez que ele fala sempre dá certo. Irmão, nem todas as vezes, pode ser o profeta que for. Tem hora que Deus vai dizer, não, a glória é minha, tá? A glória é minha. Eu te uso, eu te revelo, mas a glória é minha. A glória não é de homem, a glória é minha. E olha que o profeta falou assim, ó, eu vejo que ela está angustiada, mas o Senhor não me revelou. Então tem coisas que Deus não vai revelar. Pastor, olha aqui. Pega a foto, o que Deus revela? E tu olha e o manto não desce, fala assim, nada, irmão. Não consegui ver nada. Aí se tiver outro do lado, fala assim, não, eu quero ouvir. Vai no outro lado, o que te revela? Aí Deus trancou a revelação para o outro também. Nada. Aí sai, se tiver outro que está orando na revelação, ela vai, eu quero que Deus revele, forçando. Quem já passou por isso? Sabe aquelas loucuras que a gente faz para Deus, ouvir Deus, quero que te fale. Pelo amor de Deus, eu estou desesperado, fala alguma coisa. E Deus, eu não vou falar nada. Porque enquanto você está desesperado, eu não vou anunciar, eu já estou fazendo. Repete comigo, diga assim, Deus já está fazendo, mas eu não vou mais nem... Deus já está fazendo, Ele não vai mais anunciar, Ele está fazendo. Aleluia, o teu milagre tem nome, tem data, tem hora. Quantas vezes você ficou desesperado, diz assim, mas meu Deus, Deus falou que ia acontecer e não aconteceu ainda, mas hoje você está vivendo dentro da promessa. Ela diz assim, ó, vai comigo. E aí ele diz, não, o Geazi vai primeiro. Como se assim, não, eu não quero esse fuxiqueiro dentro da minha casa. Eu quero que tu vai, foi tu que liberou a palavra. Como se assim, você que gerou a palavra em Deus, agora tu vai lá. Irmão, às vezes a gente tem que pegar esses profetas que revela as coisas, que entrega coisas de Deus e não se cumpre, e chegar e fazer questionamento. Tu não falou que ia acontecer isso? Sim ou não? Porque se nós fosse assim, um pente fino, irmão, essas profetaiadas aí, ia cair tudo. Porque tudo que está dentro dessa palavra eu posso profetizar, porque vai cumprir. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Irmão, Deus pode me usar nessa noite pela bondade de Deus, revirar a tua vida de ponta cabeça. Ele é poderoso para fazer isso. Mas nada melhor do que você sair com a consciência limpa de um Deus que está trabalhando para você. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os seus ouvidos se apercebeu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus, irmão, vai chegar a tua hora de cantar a tua vitória. Geazi foi na frente, pegou o bordão do profeta. Irmão, não adianta, irmãos, pegar cajado do outro. Ele andava com o homem de Deus. E tem gente que é assim, né, irmãos, que ele vive debaixo da unção do outro. Mas não vai adiantar, a unção é dele, não é tua. Diga glória a Deus. Pegou o bordão, a unção não estava no bordão, porque a unção estava no homem de Deus. Ele pegou o bordão, colocou no menino morto e se frustrou, porque a unção não estava com ele. Você vai ver muita gente, irmão, querendo fazer as coisas para Deus. Você fala assim, não te aprovo, não, você não, ixi, não. Mas tem um bordão, não, nem com bordão, nem com nada. Eu não vou te usar, porque o teu caráter é horrível diante de mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu não te uso porque você não é assim. Aí vem a característica de Deus, né? Dá para dizer misericórdia a Deus? Irmão, Deus pode contar contigo para ser usado dessa terra. Amém, irmãos, que Ele encontre você com o caráter dele na tua vida, aleluia. Que quando você abrir a tua boca, Ele vai respaldar a palavra que sai da tua boca, vai cumprir na tua vida, porque Deus, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Chegou lá, o menino ficou morto, ela pegou o homem de Deus e foi até a sua casa. E dentro daquele quarto, o que tinha? Diga assim, a morte estava no quarto. Observe agora, eu já vou terminar, por isso que eu quero deixar vocês de pé um pequeno momento, porque isso aqui é de muita importância, porque eu quero que você preste bem atenção nesse momento, porque agora está vindo uma revelação muito profunda. Alguém quer ouvir? Diga glória a Deus. Repete comigo, diga assim, a morte estava no quarto. O menino estava dentro do quarto, enquanto o homem de Deus estava lá, a unção estava lá. Mas quando o homem de Deus não estava mais lá, o quarto virou um quarto comum. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque todo lugar que Deus não está mais vira lugar comum, mas quando Ele chega se torna um lugar extraordinário. E nós observamos agora que o menino é colocado lá e ele fica não sei quantas horas lá morto. E ele chega, o homem de Deus pega e fecha a porta, deixou todo mundo de fora. Me faz lembrar aquela passagem da filha de Jairo, onde estava todo mundo rindo na sala, né, contente com a morte da menina. E Jesus falou assim, Jairo, tira todo mundo da sala, tira todo mundo da casa. Tem muita gente aqui. Deus não opera com curiosidade, Deus não opera com gente rindo, Deus não opera com gente duvidando. Tira essa gente que duvida. Ele colocou os discípulos junto com Ele, porque sabia que os discípulos acreditavam nele. Diga glória a Deus. Ficou Jairo dentro da casa. O que aconteceu? Eles foram até onde? Eles foram no quarto, porque também naquele quarto tinha uma menina morta de 12 anos, chamada Talita. Volta para o versículo agora. Agora Eliseu está no mesmo cenário de morte. E o que fazer quando no quarto as coisas começam a morrer? O que fazer no quarto quando o cônjuge não tem mais alegria? A morte chegou no casamento. O que fazer? O que fazer quando no quarto já não é visitação de Deus, mas virou uma morte, virou um peso? No dia a dia faz às vezes até aquela demonstração de carinho, pega até na mão, mas quando chega no quarto, o casal já não é mais a mesma coisa. E nós somos bons em disfarçar no quarto, vira o lado para o outro, dormir sem dar a bênção para o outro, sem se perdoar. A morte está lá, irmão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Diga assim, tem morte no quarto, mas a vida vai entrar hoje. Se eu falar para você que tem gente aqui que o teu quarto será sarado nessa noite, aleluia, vem para o culto, glorifica a Deus, levanta a mão, mas chega no quarto, a morte lá, porque lá no teu secreto, em vez de você ter Deus, você tem tudo menos Deus, aleluia. E Deus está dizendo, eu quero observar você no teu secreto do teu quarto. Quero saber como é que o teu dia a dia naquele quarto, se tu é fiel, sozinho naquele quarto, sozinha naquele quarto. Diga glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? O Espírito de Deus está trabalhando na alma de alguém aqui, diz assim, eu vou mudar esse teu caráter.
Eu sei o que eu sofri quando eu vivia sozinho. Eu pregava por todos os lugares, irmãos. Mas quando entrava dentro de um quarto, quando eu ficava sozinho, entrava um demônio de prostituição na minha vida e ali eu me prostituía. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu quase acabei com a vida da minha esposa por causa disso. Por quê? Porque o meu caráter era horrível perante Deus. Eu queria ser de Deus. Deus, eu sou contigo, cara, mas eu não tenho prazer na tua vida. Isso aqui está sendo gravado e receba aí alguém. Você será em Deus aquilo que tiver no teu oculto. Eu fiz muita gente sofrer, inclusive minha família, porque eu tinha problema de ficar no quarto sozinho. Mas até que um dia, de tanto sofrer, de tanto chorar, eu chorava, mas não mudava, irmão. Porque eu gostava daquilo. Até um dia que Deus falou assim para mim: meu filho, enquanto tu tem que dizer que você gosta. O dia que você dizer que você gosta dessas coisas, eu vou te libertar. Eu tinha vergonha de dizer que eu gostava daquilo. Que a gente é assim, o diabo fala assim: não, não faça isso. Para quê? Para que se expor dessa maneira? Amém? Irmão, quem revela, quando um demônio está endemoniado, que alguém vai expulsar ali, que o diabo revela ali, não é o diabo quer esconder você, irmão. É Deus usando o demônio, assim: tu vai, agora eu quero que tu fale para ele que ele é um mau caráter, mas ele quer te expulsar. Porque o diabo quer esconder você sempre, irmão, sempre. Que você nunca tem uma vida íntegra, que você nunca tem uma vida abençoada. Sempre uma vida suja, sempre escondendo algumas coisas. Até que Deus me libertou, aleluias. Deus me libertou e hoje eu tenho prazer, irmãos. Eu tenho alegria de ficar escondido em Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu de que talvez está ajudando alguém nessa noite? Talvez no teu quarto, no trabalho, você não é o que tu é aqui na igreja. O Espírito de Deus está falando com você. Quem sabe tu não ouve essas mensagens que estão vendo nessas igrejas mais modernas, esses pastores que tem medo de perder a ovelha por causa da palavra. Não, irmão, nós estamos aqui, vamos liberar a palavra do céu sobre a tua vida. Glória a Deus. E se eu sou isso que eu estou vivendo aqui, irmão, tu pode ter certeza que vai criar cura, vai dar cura na vida de alguém. Nós somos bons em se apresentar na frente de todo mundo como os bons samaritanos, como os bons crentes. Mas o Senhor está dizendo: não faça como Davi, que ficou sozinho no quarto e teve uma tentação e caiu. Aí ele pegou e agora tinha morte no quarto, mas ele tinha vida. O nome dele tinha solução. Colocou boca sobre boca, olho sobre olho. O que aconteceu? O que aconteceu? Diga assim: nada. Sabe quando tu faz campanha, faz tudo certo e não acontece? Por que não acontece nada? Diga assim: porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque com certeza o profeta estava mais preocupado com as pessoas que estavam lá fora do que o rapaz que estava ali dentro. Que é assim que nós nos preocupamos com os outros, não nos preocupamos de limpar o nosso quarto que ainda tem coisa morta. Pode dar glória a Deus, eu sei que está difícil. Mas tem cura nessa noite, para quem quer. Escute, enquanto você não dizer assim: não, Deus, me ajuda. Enquanto você não liberar essas palavras, você vai ser sempre oscilando, indo e voltando. Mas vai chegar um momento que você fala assim: não, filho, eu tenho prazer em te enxergar no secreto, você é lindo, você é maravilhoso. Oh, glória. Meu Deus, você é realmente o que tu é no dia a dia, glórias a Deus. E não é só naquilo que eu falei, lograr os outros. Quem entendeu? Fazer as coisas para se beneficiar. Amém? Diga assim: o menino, não aconteceu nada. Diga assim: não aconteceu nada mesmo ele fazendo tudo isso. Porque tem hora que tu vai fazer tudo certinho para Deus e não vai acontecer nada. Ele pergunta por quê? Diga: por quê, pastor? Porque agora é o teste de Deus, se você está com Ele por aquilo que Ele está fazendo ou por aquilo que Ele é na tua vida.
Porque os catadores de bênçãos, irmãos, ele vem, passam, pega as bênçãos e vão embora. Mas tem gente que fica com Jesus e fala assim: eu gostei tanto da tua bênção que eu quero ficar com você eternamente. Glória. Diga assim: o menino ficou de pé e viveu. Aleluia. Os que estavam de fora viram o milagre. Eu vou repetir que você não conseguiu entender. Levanta as tuas mãos. Ei, os que estavam de fora viram o milagre nascendo de novo. Tem gente de fora olhando e dizendo para você: esse aí não adianta, já passou por tanta coisa, não adianta. E Deus está dizendo: ei, eu vou fazer um grande trabalhar na vida dele naquele quarto. Oh, aleluia, ele vai voltar a ter comunhão, ele vai ter o prazer de orar, ler a Bíblia naquele quarto. Aquele joelho vai ainda se dobrar naquele quarto, ainda vai ter intimidade naquele quarto. Eu tento imaginar o coração da mãe, o coração do pai e toda aquela gente olhando. O profeta saindo, abrindo a porta e trazendo o menino vivo. Aleluia, diga assim: a promessa está viva diante de Deus. A promessa na tua vida não morreu, ela está viva. Você que abandonou debaixo de uma árvore, abandonou debaixo de qualquer coisa, mas a promessa de Deus na tua vida ainda é viva. Se alguém acredita, diga glória a Deus.